A paz do Senhor Jesus, eu sou Bruno Xavier e este é mais um vídeo falando de Bíblia. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre este tema, homicídio doloso. De repente você está olhando o tema e está esperando que nós abordemos um assunto que esteja relacionado ao Código Penal, na área do direito, mas não é nada disso que eu quero tratar com você. Mas como assim, Bruno? Você vai falar de homicídio doloso e não vai falar dentro dessas áreas que foram citadas? Se nós formos estudar um pouquinho, não precisa muito, para aprender que o homicídio doloso é aquele onde a pessoa tem a intenção de tirar a vida do indivíduo. Ele vai intencionalmente contra a vida de alguém e comete então este crime contra esta pessoa. Mas e se eu falar para você que isso também acontece, infelizmente, dentro do meio cristão, dentro das comunidades religiosas, dentro das igrejas que nós frequentamos? E para falar sobre este tema com você hoje, eu quero lembrar você que nós abordamos temas que estão dentro da Palavra de Deus, e o texto bíblico que eu quero usar para falar com você hoje, você que está assistindo esse vídeo, ele se encontra no livro de Tiago, no capítulo 3, um texto bastante conhecido, que fala de uma arma que eu e você possuímos. De repente você vai dizer, não, eu não tenho arma, né? Você não tem porte, você não tem como ter uma arma, mas eu te garanto que esta arma que nós vamos falar, todos nós a possuímos. E ela tem uma diferença muito grande das demais armas, porque ela não só tira a vida, mas ela também pode dar a vida. E com este vídeo eu quero que o Espírito Santo, Deus, possa, através daquilo que nós vamos aprender hoje aqui, ministrar no teu coração e nos ensinar a utilizar esta arma para dar vida para as pessoas, ao invés de morte. Vamos para o texto, Tiago capítulo 3, vamos estar lendo a partir do versículo 1, todo esse contexto, para que fique bem claro aos nossos corações. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Cada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Este texto, irmãos, que Tiago vem trazendo para as nossas vidas, para os nossos corações, vem nos apresentando um mundo de maldade e pecado que se encontra num órgão tão pequeno chamado língua, e que todos nós possuímos. Todos nós temos esse dom de falar, de verbalizar palavras para a vida das pessoas. E Tiago ele vem nos exortando dentro deste contexto e nos mostrando o perigo que é nós não temos domínio sobre esse pequeno membro do nosso corpo, que é tão cheio de maldade, tão carregado de peçonha, assim como diz o escritor, de veneno. E nesse vídeo eu quero tentar levar você a refletir. Que palavras têm saído da sua boca? Que palavras você tem dirigido ao coração das pessoas que te cercam? Eu comecei o vídeo falando que isso acontece muito dentro das igrejas, dentro das comunidades religiosas que nós frequentamos. Porém, de forma muito mais abrangente, nós podemos afirmar que isso acontece diariamente
em quase que todos os lugares onde existem pessoas, nos lares, entre as famílias, nos trabalhos, nas rodas de amigos, em todo lugar onde tem alguém que conversa, que fala. Isso está ocorrendo, isso está acontecendo. E a verdade é que na maioria das vezes nós não temos cuidado com aquilo que nós falamos. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a minha e a sua boca têm o poder tanto de trazer vida às pessoas, como morte. E de que maneira eu e você temos utilizado a nossa língua? Será que de fato nós temos dedicado ela ao Senhor, de maneira que as pessoas que nos ouvem são abençoadas? Será que nós estamos seguindo o conselho de Paulo, quando ele se dirige à igreja de Efésios, no capítulo 4, versículo de número 29, dizendo que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que a graça seja concedida aos que a ouvem. Será que as minhas e as suas palavras têm gerado vida no coração das pessoas? Será que as minhas e as suas palavras têm gerado sonhos, têm gerado desejo no coração das pessoas de servir a Deus? Será que nós temos demonstrado amor de forma significativa no meio da nossa família, através das nossas palavras que valem, talvez, muito mais do que ações? Para uma esposa, por exemplo, as palavras são muito importantes. Muito mais importantes do que a sua ação, marido. E de repente você pensa que já tem feito bastante, mas você não elogia sua esposa. Você não demonstra para ela com as suas palavras o amor que você tem por ela, pelos seus filhos. E na mesma hora que você tem o testemunho de que tem uma boa mulher, um bom filho, no mesmo instante você está liberando palavras que estão machucando esses corações, que está destruindo essas vidas e internamente está gerando morte nesses corações. Mas que eu e você sejamos homens e mulheres que conseguem guardar a nossa língua do mal. Como diz o salmista no Salmo de número 34, lá no versículo de número 13. Guardem a sua língua do mal. E que eu e você, por onde nós passarmos, nós possamos espalhar vida através das nossas palavras. Levando o Evangelho, levando o amor de Deus através da sua palavra. Que a nossa boca seja emprestada somente para o Senhor. E que a nossa língua seja somente para o louvor de Deus. E assim nós possamos ser abençoadores de pessoas. Deixamos de ser homicidas. De repente, você está assistindo esse vídeo e você foi vítima de alguém que lançou uma palavra sobre a tua vida. Você foi vítima de alguém que fez você enterrar o seu ministério, o seu sonho, o seu projeto de vida. Mas com este vídeo eu quero falar para você e liberar sobre a tua vida que maiores são as palavras do Senhor sobre a tua vida. E a palavra de Deus declara que você é um vitorioso. A palavra de Deus declara que você é um filho de Deus. A palavra de Deus declara que você tem um privilégio glorioso feito pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E talvez você está assistindo esse vídeo e não é vítima, não é assim? De repente, você está assistindo esse vídeo e você é o agente, você é o causador, muitas vezes, desse sentimento na vida das pessoas. E com isso, eu não quero te julgar, nem te acusar, mas eu quero te confrontar a mudar as suas atitudes, a mudar as tuas palavras, a mudar o seu vocabulário, a formatar a tua vida de uma forma totalmente diferente. E aonde você estava semeando a morte, que você possa passar a semear vida sobre as pessoas. Que não sejamos nós, então, homicidas, homens que estão matando através das palavras, mas que sejamos assim como Cristo, que sejamos assim como seus seguidores fiéis e verdadeiros, homens e mulheres que espalham vida através das nossas palavras. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém e eu encerro esse vídeo em Tiago, no capítulo de número 1 e versículo de número 26, que diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor nenhum. Amém? Fique com Deus e um forte abraço.